Será se Itaú perdeu força depois de praticamente 6 anos de alta? É isso mesmo, desde a pandemia que Itaú vem numa tendência muito forte de alta e agora ele começa a dar alguns sinais de uma possível reversão. Vamos lá, vamos fazer essa análise juntos? Vem comigo aqui para o gráfico. Então, olha só, quando a gente fala em ciclo de mercado, acumulação, tendência, distribuição, é isso aqui que eu quero mostrar para vocês. A estrutura do preço, isso vai ajudar você no momento de tomar suas decisões, tá? Então, observem só, desde a pandemia, essa queda forte aqui para casa dos 14, 12 reais, o preço ele entrou numa lateralização muito longa, que a gente chama de acumulação, tá? Nós estamos aqui no gráfico semanal, é importante o gráfico semanal, porque a gente faz análise de longo prazo. Então, olha só, o preço ele negociou entre 15 e aqui na casa, principalmente nessa região aqui, ó, na casa dos 25 reais. Então, o preço negociou bastante nessa região. Vocês veem que ele ficou encaixotado aqui. Tentou romper aqui esses topos, mas voltou para dentro do range. Movimento típico de acumulação. Aqui ele testa se realmente tem oferta, ele captura essa liquidez, volta para dentro do range de negociação. Importante vocês entenderem que dentro de um ciclo longo como esse, aqui desde 2020 até mais ou menos 2024, são 4 anos de negociação, de acumulação. E dentro dessa região tem microdistribuições, ou seja, os institucionais, o que eles fazem? Eles acumulam, distribuem, fazem teste de oferta, busca compradores nesses testes. Quando a gente fala teste de oferta, nessa região aqui, ó, ele procura compradores, eles distribuem as posições, voltam com preço para dentro do range e mantém essa acumulação, esse giro estrutural. Eu gosto muito disso. Por quê? Porque isso melhora a arquitetura da carteira. Nós, investidores, pessoa física, quando a gente entende um pouco mais essa leitura estrutural, a gente consegue também fazer alguns movimentos de compra, venda e recompra dos ativos. Mas tem que tomar cuidado. Não é toda hora ficar comprando e vendendo. Isso a gente faz com método. Porque nós estamos num gráfico semanal. E quando você pega aqui um rompimento, né? Deixa eu limpar aqui para vocês entenderem. Ó. Nesse topo aqui, ó, esses topos aqui são regiões muito importantes. Então, esses topos, por serem tão importantes, assim como esses fundos aqui, ó, toda vez que o mercado chega nessas regiões, a gente tem que observar, igual aconteceu aqui, ó. O mercado tentou romper e voltou. Então a gente tem que observar, porque às vezes é uma boa oportunidade para a gente fazer giro estrutural também na nossa carteira. Beleza? Bom, mas vamos dar continuidade aqui. O preço ele sobe aqui, depois ele tenta novamente esse rompimento, ele ainda corrige, tudo isso acontecendo em semanas de negociação. Até que o que acontece nessa região aqui? Ele rompe. Quando ele rompe, normalmente ele faz isso. Ele volta para testar esse topo rompido, ver se tem rejeição desse preço, né? Entrada de volume, realmente teve aqui, ó, bastante volume nessas negociações aqui. E aí o preço consegue finalmente romper. Ele ainda fez mais uma tentativa. Olha aqui, ó, nessa região. Ele tenta mais uma vez voltar para dentro desse range de negociação, de acumulação. E o que teve aqui? Volume. Bastante volume aqui, ó. E o preço não consegue. Por quê? Porque os compradores, eles assumem a força, eles conseguem assumir essa posição com o objetivo de jogar o preço para cima. Então, pessoal, isso é muito importante. Por quê? Porque quando o preço realmente rompe essa região aqui, ó, acontece o que nós vimos agora recentemente. O ano de 2025, uma alta muito expressiva. Muito, muito forte, com poucas correções. Agora vamos dar um zoom aqui ainda no gráfico semanal, porque, olha só, nesse período aqui nós ainda tivemos, ó, o preço lateralizando, ele rompeu, ele foi trabalhar no patamar acima,
mas ele ainda, por várias semanas, vocês podem observar que ele trabalhou aqui entre os R$ 30 e R$ 38, R$ 37, né? Então, o que que nós tivemos aqui? Agora, depois, olhando o passado, nós tivemos aqui uma reacumulação. É isso mesmo, porque no ciclo de mercado, depois procura aqui no canal, tem vídeo sobre ciclo de mercado, os players eles podem acumular, fazer tendência, reacumular, fazer tendência, distribuir ou continuar reacumulando, tudo depende, não tem uma regra. São vários fatores para que eles possam trabalhar esse preço. Então, tem interesses, tem fundamentos da empresa, tem o preço real da empresa. Então, aqui vocês podem observar que ele fez uma reacumulação. Então, muito legal, muito bacana, porque nós pegamos aqui um ciclo completo de acumulação, um ciclo de reacumulação que durou aqui de março a novembro, né? 8 meses mais ou menos, para depois ele fazer essa alta aqui. Essa alta aqui, ela foi com muita força e com muito volume. Não teve correção, olha só, o preço saiu daqui da casa dos R$ 38 para esse topo histórico aqui, ó, na casa dos R$ 50. Uma alta muito expressiva. Vamos colocar no gráfico, no tempo gráfico diário para a gente observar essa alta, porque nós tivemos também nessa alta, vocês podem observar aqui, ó, muito volume. Isso aqui é muito interessante porque a gente consegue ver muito bem a relação esforço-resultado. Quando a gente fala que teve muito esforço e o resultado veio, significa que os compradores dominaram. Não teve oferta dominante nessa alta. O preço simplesmente entrou em tendência e o volume colocado, ele trouxe resultado, o preço se deslocou. Vamos ver aqui agora no tempo gráfico diário. Então aqui no gráfico diário, a gente começa a dar um zoom na estrutura do preço e ele revela algumas coisas interessantes. Como nós vimos no semanal, nós tivemos aqui muito volume empregado, né? Para o preço sair daqui da região dos R$ 36 a R$ 38 até esse topo histórico aqui na casa dos R$ 50. Muito volume e muito resultado. Ou seja, todo aquele capital acumulado, ele trouxe um resultado que foi o quê? O preço entrar em tendência e deslocar com muita força, com muita amplitude. E rapidamente, né? Porque se vocês forem observar, essa alta, ela ocorreu aqui em coisa de 4, 5 meses. De janeiro aqui até março. 5 meses. Teve uma correção aqui, depois de vários dias subindo, e o preço foi até o topo. Agora, a gente tem que observar. A observação aqui ela é importante, por quê? Porque nós tivemos uma correção muito forte. E aqui pode sim entrar uma reversão de preço, mas ainda tem muita coisa para se comprovar, para se observar. Porque, olha só, agora, essa análise é parecida com o que eu fiz recentemente em Sabesp, uma possível reversão que está em andamento. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição da análise de Sabesp, muito parecida com essa análise aqui. Então, olha só, o que o preço fez aqui agora? Uma correção rápida com muita amplitude, tá? Teve volume, se vocês observarem aqui, teve bastante volume nessa correção. O que isso pode sinalizar para a gente? Os players distribuindo as suas posições. Não é confirmado, mas aqui pode ter muita distribuição, ou seja, o preço chegou a R$ 50, é natural que eles realizem lucro. O mercado é feito dessa forma pelos grandes institucionais. Eles acumulam, colocam tendência, realizam lucro e voltam a acumular. E agora o preço ele tentou fazer novamente uma aproximação nesse topo histórico
de R$ 50, ele não conseguiu chegar próximo e uma correção novamente com bastante amplitude. E, recentemente, ele perdeu esse fundo, que é um fundo bastante importante. Aqui configura o quê? Um pivô de baixa, né? Mas é aquilo que a gente fala, né? Olha aqui, ó, o preço já voltou para dentro da região. Então esse pivô, em alguma situação, algum investidor que analisa geometria, figuras geométricas, que não analisa volume e resultado, ele pode dizer que o preço agora vai entrar numa tendência de baixa. Só que olha só, como o preço já está trabalhando aqui novamente dentro desse range. Então esse pivô de baixa, apesar dele ter negociado vários dias abaixo desse fundo importante, ele não se configurou. E nós tivemos aqui, ó, muitos eventos com bastante volume, ó. Olha aqui, volume, essas barras laranjas e magentas, é muito volume. Por quê? Vamos fazer uma limpa aqui para a gente ver isso mais de perto. Olha só. Essa região aqui, ó, observem essa região. Agora você vai entender esforço e resultado. Olha aqui, ó. Bastante volume aqui. Olha aqui. Nessa queda teve muito volume. Essa barra de volume aqui, ó, uma barra compradora. Vocês podem ver que o candle ele foi bem pequenininho. Olha aqui, ó. Pequeno. Aí entra aquilo que a gente fala aqui, ó, esforço e resultado. Teve muito volume nessa região e o preço, ele não caiu com força. Ele saiu daqui da casa dos 40, bateu na casa dos 38 e voltou a subir. O que que nós podemos ter aqui? Uma absorção por parte dos compradores. A oferta entrando com força para continuar essa queda e os compradores falando, opa, peraí, aqui agora nós vamos segurar o preço. Por quê? Não temos mais interesse que o preço caia abaixo dessa região dos R$ 38. Não temos interesse. Agora entrou absorção por parte dos compradores. Eles continuaram absorvendo. O que que nós temos aqui que observar agora? Nós temos várias hipóteses. É o que eu falo para vocês, pessoal, e eu vou sempre bater nessa tecla. Eu nunca vou falar para você é hora de comprar, hora de vender, porque o mercado ele é de hipóteses, ele é de observação. Se você é sócio dessa empresa, você conhece os fundamentos. Eu imagino que você conhece os fundamentos. Para você saber se você deve ficar posicionado, se você deve aumentar suas posições ou se você deve reduzir o seu risco junto com os institucionais, junto com a leitura da estrutura do preço. Porque agora nós temos aqui, ó, uma possível zona de lateralização e ela pode perdurar por um longo tempo. O preço agora pode continuar trabalhando aqui, defendendo essas regiões aqui, com bastante volume, tentando romper. A gente vai observar se o preço tenta romper e volta. Por quê? Porque aqui pode se configurar uma grande zona de distribuição. Aí agora nós vamos trazer hipóteses, sempre hipóteses. Vamos tirar esse zoom um pouquinho aqui, porque o que que nós podemos ter agora? Para a gente finalizar, a gente caminhar para o final desse vídeo. Olha só. Podemos ter agora o preço trabalhando aqui e tentando romper, indo embora ou voltando para dentro da região, pegando liquidez, pegando compradores nessa região. Por quê? Porque toda vez que o preço rompe uma região importante, como esse topo aqui, entra uma força compradora muito grande. Muitos investidores do mercado, eles acreditam que quando rompe, é hora de comprar porque o preço vai embora. Vai de 50 para 60, 70, 80 reais. E ele fala, eu não posso ficar fora dessa festa. Isso acontece muito. A mesma coisa se o preço tentar romper esse fundo aqui, ó. Que ele é um fundo muito importante, onde teve muito volume,
Muitos vendedores pensam, opa, rompeu esse fundo, perdeu um pivô de baixa, que eu mostrei para vocês aqui, né? Um pivô, agora é hora de vender. E aí o que os compradores fazem? Absorvem, colocam volume, absorvem essas vendas. Quem entrou vendido, eles vão e jogam para dentro do range novamente. Quando ele joga para dentro do range, esses vendedores aqui, eles estopam as suas posições. O que é estopar a posição? É comprar. Então, a força compradora aumenta e o preço volta a subir com força. Então, esses institucionais, eles usam o seu próprio stop, quando você faz uma venda, para poder entrar compra junto com a compra deles. Vocês percebem? E não é maldade. Eles não estão fazendo maldade. Eles estão buscando liquidez. Isso é o natural do mercado. O mercado não é malvado no sentido de falar, eu vou pegar o seu stop. Não é isso. É uma estratégia. É um jogo de interesse. Então, no momento, o que eu enxergo? O preço totalmente lateral entre R$ 38,00 e R$ 50,00, né? É uma zona saudável de negociação, onde você pode pensar em fazer vendas no topo da estrutura e comprar no fundo. Não é uma recomendação de compra ou venda. Eu estou passando para você como enxergo o mercado. Poderia ser uma oportunidade para você girar, fazer giro estrutural. Preço chegou em 50, a gente sabe que tem dificuldade de romper esse topo. Reduzir um pouco o seu risco. Caso o preço corrija para a região dos 40, você pode voltar a recomprar suas posições e melhorar a sua estrutura da sua carteira. Caso o preço rompa e vá embora, você continua seguindo na tendência com a sua posição maior. Então é isso que eu quero que você enxergue no mercado, tá? Então, para a gente finalizar, vamos voltar aqui para o gráfico. Preço está lateral no momento. Temos que observar agora essa lateralidade, observar as defesas desses fundos, que são importantes, né? O preço está negociando aqui agora. E o rompimento desses topos. Aqui a gente observa porque entra muito volume nessas regiões de rompimento. Então você precisa acompanhar a estrutura, acompanhar esforço e resultado, volume, para você saber a hora de falar, opa, peraí, entrou muito volume aqui, teve muita oferta, o preço se deslocou, talvez seja o momento de eu reduzir o meu risco, ou, opa, entrou muito volume aqui, teve defesa, o resultado foi pequeno, teve absorção, talvez seja a hora de eu aumentar minhas posições. Espero que você tenha realmente gostado dessa análise. O objetivo aqui no canal é trazer autonomia para você tomar suas decisões. A melhor hora de venda ou de compra é aquela que você toma a decisão com clareza, onde você faz a análise e você decide, opa, agora sim, eu vou comprar ou vou vender. E não porque o bispo está falando para comprar ou vender, porque aqui você não vai encontrar esse tipo de call, né? Infelizmente, muitas pessoas buscam isso no mercado, buscam o caminho mais fácil. O caminho mais fácil não é esse, o caminho mais fácil é estudar. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa aquele sino de notificações para você não perder as próximas análises que eu vou fazer aqui no canal. Deixa nos comentários qual empresa você investe. Essa análise foi de um comentário aqui do vídeo de Sabesp, inclusive. E eu posso fazer uma análise da empresa que você quer que eu traga aqui, porque agrega para todo mundo. Beleza, meus amigos? Compartilhe esse vídeo, analisa com calma, segue no longo prazo e eu tenho certeza, no longo prazo, a sua chance de sucesso e de construção de patrimônio, ela aumenta muito. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo, até mais.